Boa noite, igreja. Boa noite, família CIB. Jaquésia para acender as luzes. Que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos aqui adorando ao Senhor. Nós estamos aqui rendendo graças ao seu nome, entregando o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos visitam. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rafael, um dos pastores auxiliares aqui da nossa igreja. Temos o pastor Leandro, que está aqui, o pastor Rogério, que está lá na recepção, e temos também nosso pastor presidente aqui, o pastor Orbílio Ribeiro. E nós estamos aí nessa caminhada de fé, vivendo para a glória de Deus. Então, sejam todos bem-vindos. Que bom que você escolheu estar no melhor lugar que você poderia estar essa noite. Amém, irmãos? É o melhor lugar para se estar, é na casa do Senhor, é adorando ao Senhor. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos aqui, entregando ao Senhor a nossa adoração, a nossa vida, o nosso coração. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem essa noite, falando um pouquinho sobre a fé. E gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 8, por favor. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Fique à vontade para abrir a sua Bíblia com calma. Você que trouxe a sua Bíblia física, pode abrir. Você que acessa pelo seu telefone ou tablet, também fique à vontade para acessar. Ou se você está sem Bíblia, ou você cola com alguém do seu lado, ou você acompanha aqui no nosso multimídia, no projetor, ok? Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Vou ler aqui na minha versão NVI, você fique à vontade para acompanhar na sua versão. Vai dizer assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. Digo a outro, venha, e ele vem. E digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, ou admirou-se, e disse aos que seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Te agradecemos por essa noite, te agradecemos porque nós temos a oportunidade de abrir a tua palavra, de lê-la, e que teu Espírito Santo agora possa nos guiar, possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender a tua palavra e que possamos também aplicá-la, Senhor, no nosso coração, na nossa vida, e também abençoar aqueles que estão ao nosso redor através dessa palavra, Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos refletir no seguinte tema: uma fé convicta. E nós temos muitos exemplos de fé na Bíblia, mas esse texto, quando Deus colocou no meu coração, ele tem alguns detalhes, algumas ênfases muito particulares, muito interessantes. E de um tempo para cá, eu tenho observado, pedi a Cassie para colocar aqui o tema, para a gente não esquecer o tema, uma fé convicta. Eu tenho observado que não só a nossa geração, a gente fala, essa geração é assim, mas na verdade, o ser humano, de uma forma geral, nós temos passado por muitas inconstâncias, inseguranças, falta de convicção, né? As pessoas não têm convicção
do que elas são, para que elas estão aqui, por que Deus as criou, e não só dentro do ambiente religioso, na vida, né? Muitas das vezes nós não sabemos qual profissão iremos, né, começar a praticar ou a fazer. Por exemplo, quando você está terminando o segundo grau, né, você já está se preparando para fazer vestibular, e os jovens, né, que estão estudando, e aí aquela pergunta, né, o que você vai ser, o que você vai estudar, o que você quer ser da vida? E nós percebemos muitos jovens que não sabem o que querem. Eles estão totalmente perdidos, sem uma direção, sem uma orientação. Não só os jovens, as pessoas no modo geral. Eu tenho percebido isso, essa falta de convicção, de saber quem nós somos, de saber por que nós estamos aqui e também de compartilhar a nossa fé. Então, por isso esse tema, uma fé convicta. Não é uma fé que fica balançando de um lado para o outro. Não é hoje eu tenho fé, amanhã não tenho mais fé. Hoje eu acredito, amanhã talvez eu acredito, ou talvez, ou depende da circunstância. Dependendo da circunstância eu creio, dependendo da circunstância eu não creio. Então a gente vive nessa balança, nessa gangorra de falta de convicção, né? Eu tenho alguns exemplos interessantes. Quando eu vou no mercado, quando a Jaqueline manda a lista, eu sigo a lista, arrisca, mano. Se faltar alguma coisa na lista, eu falo assim, não estava na lista, porque eu não tenho convicção para fazer uma compra. Ela sabe o que precisa na casa, eu não sei. É por isso que eu preciso de uma lista. E talvez a gente tenha outros exemplos aí, né? Quando a gente vai sair, posso falar aqui que ela não está aqui, a Laura, e aí fica naquela dúvida, qual roupa que eu vou colocar, né? Vocês mulheres mais, né? Homens a gente coloca uma roupa, né? Não tem muito isso, né? Mas as mulheres já ficam, né, escolhendo qual roupa que vai ser, sei o quê. E eu estou dando alguns exemplos, né, muitas das vezes, dessa insegurança, a falta de convicção. E quando a gente traz para um ambiente religioso, para dentro da nossa vida, nossa caminhada de fé, quando a gente fala de fé, a nossa fé ela precisa ser uma fé convicta. Ela precisa ser uma fé firme no Senhor. Nós precisamos entender quem nós somos no Senhor, que Deus é esse que nós servimos. E esse texto é maravilhoso. E ele vai falar muito sobre isso, mas antes da gente entrar nas características de uma fé convicta, eu queria ler aqui uma definição de que seria uma pessoa convicta. O que é convicção? É muito importante a gente saber, eu gosto de conceituar as coisas. Convicção é uma opinião obstinada sobre alguma coisa, caracterizada por certeza e convencimento. Aquilo que acreditamos firmemente e que pode se basear em provas, motivos particulares ou no poder de convencimento de outra pessoa. Por exemplo, quando alguém mantém suas convicções políticas ou religiosas, ela está expressando sua opinião com firmeza e com convicção. Né? Tem pessoas que têm, né, uma posição política e não abrem mão e são convictas daquilo. E pessoas que são religiosas, né, e outras religiões, e são convictas naquilo que está certo. Nós observamos que muitas das vezes, né, na história, não só agora, mas na história, muitas atrocidades foram realizadas, foram feitas com convicção religiosa. Então são pessoas convictas. Então convicção é isso, é certeza, é firmeza naquilo que você está acreditando. A palavra convicção deriva do latim convicto onis, que significa ato de convencer ou estar convencido. Portanto, podemos dizer que a convicção é uma força interior que nos guia e nos faz acreditar com firmeza em algo ou em alguém. Eu posso ser aqui, subir no púlpito e trazer uma palavra estranha para você, uma mentira teológica, mas se eu for muito convincente e muito convicto naquilo que eu estou falando, eu te convenço. Como a Roberta também sempre fala com a gente, né? Para a gente pegar o microfone, quem pega o microfone tem o poder de manipular, muitas das vezes. E ela fala assim, engraçado, eu posso pegar o microfone e fazer você chorar em 2 minutos, em 5 minutos, no poder do quê? Do convencimento. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ser convictos na nossa fé, amém, irmãos? Precisamos andar firmes naquilo que ouvimos, naquilo que cremos, na palavra de Deus.
E hoje nós começamos a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como aqueles homens, aqueles apóstolos, aqueles discípulos, eles eram convictos da missão que eles tinham, de quem eles serviam. E eles enfrentavam perseguições, independente se era de Roma, se era de César, se era do Império, ou de outra religião, dos judeus, não importava. Eles eram convictos em quê? Na mensagem que eles receberam. E por causa dessa convicção, eles transmitiram de forma fiel essa mensagem. E essa mensagem chegou até hoje, até a mim e até a você. Então nós precisamos ser convictos, ter convicção. E para a gente falar de uma fé convicta, é bom também a gente resumir o que é fé. A gente entender, por mais que você já saiba o que é fé, ou já ouviu, tem uma noção, a gente precisa também entrar nesse ponto para a gente poder ter uma base da nossa conversa. E a fé vai dizer assim, pedir Kézia para colocar, a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacita-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor, porque sem fé é impossível, o que, irmãos? Agradar ao Senhor. A nossa fé aumenta quando deixamos a palavra de Deus, que ela tenha influência em todo o nosso ser. E quando a nossa fé aumenta, e nós podemos pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé, conseguimos ver muito mais além do que o natural. Porque a fé verdadeira, uma fé convicta em Cristo, vai nos levar ao que, irmãos? Ao sobrenatural, aquilo que não é normal, que não é natural. Então, para que a gente possa viver uma fé convicta, nós precisamos viver em Cristo Jesus, baseado na sua palavra, ter certeza que aquilo que ouvimos, aquilo que lemos, é a palavra de Deus e nós precisamos seguir a nossa fé. Amém? Lá em Hebreus 11:1 vai dizer, ora, a fé é a certeza, olha aí a palavra de novo, convicção. Ou poderia colocar aqui, ora, a fé é a convicção, a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. É você dar um passo e não saber qual é o passo seguinte, mas pela fé nós vamos avançar, amém? Pela fé nós vamos conquistar, nós vamos avançar, conseguir. Não pela nossa força, a gente sempre fala isso aqui na CIB, não pelo nosso mérito, porque nós somos, mas porque nós estamos em Cristo Jesus. O fundamento da nossa fé é Jesus Cristo, amém, igreja? Então eu gostaria de compartilhar com vocês 4 características de uma fé convicta. Eu gostaria que você prestasse atenção para que a gente possa avançar uma fé convicta. A primeira característica que nós podemos colocar aqui de uma fé convicta, baseado nesse texto, gostaria que você não fechasse a sua Bíblia, nós vamos ler o texto novamente. A primeira característica de uma fé convicta é que ela está em movimento. Uma fé convicta te movimenta. Olha só o versículo 5, logo no início vai dizer assim, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. O que o centurião fez? Ele foi em encontro, ele foi até Jesus, porque ele sabia que Jesus poderia resolver o seu problema. Então, esse movimento, essa fé que ele tinha, movimentou para que ele pudesse ir até Jesus. Então, uma fé, ela te movimenta. Uma fé convicta te movimenta. Uma fé convicta, ela não te paralisa, não te engessa, ela te movimenta, ela te leva até Jesus, ela te leva para viver uma intimidade, um nível de aprofundamento, de intimidade com Jesus. Então, se você tem vivido uma fé estática, paralisada, que em nome de Jesus, que a partir de hoje a sua fé te movimente, que você quebre essas barreiras que estão te paralisando, que você possa ir até Jesus, aquele que é o único que pode ouvir a sua oração e pode te ajudar, amém? Então se movimente. Entrando em Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele, o centurião foi ao encontro de Jesus. Nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Precisamos ir até ele, pedir ajuda, entregar a ele nosso coração, a nossa súplica, porque só ele pode resolver a situação. E é importante, irmãos, a gente entender
Esse texto ele é muito rico, que eu falei no início, porque ele trata de uma pessoa totalmente, eu coloquei aqui, improvável. Esse centurião romano, eu puxei Kézia para colocar, ele era um oficial do exército romano. Ou seja, era uma pessoa que os judeus, principalmente os discípulos, não esperariam que ele fosse até Jesus, porque ele fazia parte de um sistema que estava oprimindo o povo de Israel. Ele era um centurião, ele era um oficial, né, Leandro? Um oficial, patente alta do Império Romano. Quando se fala centurião, quer dizer que ele era um oficial do exército romano e ele comandava até 100 soldados. Estavam sob seu comando. Não é à toa que ele fala isso aqui para o Senhor. Senhor, ele vai dizer aqui no versículo 9, eu também sou sujeito à autoridade. Quando eu mando ir, tem que ir. Quando eu mando voltar, tem que voltar. Então, ele está aqui dizendo que ele também é uma autoridade, mas essa autoridade romana, ele também se prostra diante do Rei dos Reis, Jesus Cristo, aquele que pode curar, aquele que pode fazer. Então, é muito importante a gente saber quem está procurando Jesus. Um centurião, um improvável. Talvez você entrou aqui essa noite e você é um improvável, ou alguém disse para você que você não pode ser de Jesus, que você não pode seguir a fé, que você não tem capacidade para estudar, para ler, para ser alguma coisa, ou para ser um líder, para viver uma vida cristã. Irmãos, um centurião romano procurou Jesus, e Jesus atendeu o seu pedido. Nós podemos nos achegar até Jesus, Ele chegará até nós. Ele está disponível. Ele está disponível para que você possa procurá-lo, para que você possa adorá-lo, para que você possa levar a sua súplica até Ele, para que você possa viver a sua fé convicta nele, nesse Cristo que pode todas as coisas. Então essa fé convicta, ela te movimenta, ela me movimenta, ela movimenta a igreja, ela movimenta pessoas, movimenta ministérios, porque a fé em movimento, ela nos impulsiona, ela nos tira, irmãos, do comodismo, e impulsiona. A gente falou muito sobre isso na parte da manhã, desse ato dos apóstolos, que eles foram impulsionados pelo Espírito Santo, eles foram comissionados para algo. Então essa fé nos impulsiona, essa fé em movimento, ela nos tira do comodismo. Né? Muitas das vezes nós estamos acomodados, né? Estamos vivendo a nossa fé, a nossa vida cristã, naquela mesmice, eu vou domingo, eu volto, e aí durante a semana eu estou afastado de Jesus, aí domingo que vem eu venho, e aí eu venho novamente, e aí eu recebo uma palavra, e aí minha fé é ativada, mas na segunda-feira de novo, então vive nessa... Não, irmãos, que nossa fé possa ser constante no Senhor, todos os dias. Mesmo em meio às dificuldades, às circunstâncias, nós sabemos, nós passamos por momentos difíceis, passamos por dúvidas, todos nós passamos, mas que nós possamos pedir ao Senhor que nos tire desse comodismo espiritual. E essa fé em movimento, ela também nos faz viver milagres, irmãos. Deus continua ainda realizando milagres ainda hoje, amém? Ele continua ainda realizando grandes maravilhas em nosso meio. Nós precisamos crer, mas para isso a nossa fé precisa ser convicta, precisa estar em movimento. E essa fé em movimento também nos desafia a viver o novo, a você realmente ultrapassar o limite daquilo que está te prendendo, que precisa ficar para trás. Que essa fé convicta te faça andar para frente, para o novo, para algo que vai realmente mudar a sua vida, que vai te colocar em outro patamar espiritual, em Cristo Jesus. Então se movimente, dirija-se a Jesus, vai até Ele, peça a Ele, busque a Ele, que você vai achar a palavra de conforto, amém, irmãos? Pedir uma água aí, por favor. A segunda característica de uma fé convicta é uma fé que reconhece quem é. Olha que interessante, no versículo 8, na parte A, olha o que ele disse para Jesus. No versículo 7,
Olha na sua Bíblia aí. No versículo 7 ele vai dizer assim, Jesus disse, sim, eu vou lá curar o seu servo. E o centurião disse para ele, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ou seja, nós precisamos reconhecer quem nós somos. Para viver uma fé convicta, para viver uma fé em Cristo Jesus, nós precisamos saber quem nós somos, João. É isso aí, precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos de Jesus, que nós somos carentes e dependentes da graça e misericórdia do Senhor. Ele poderia aqui ficar quietinho e receber a bênção dele, e deixar que Jesus fosse até a sua casa. Talvez, se fosse um judeu falaria assim, então beleza, Jesus vai na minha casa, show de bola. Pô, vou estar agora, todo mundo vai ver Jesus indo na minha casa, aquele movimento, os discípulos, aquela caravana espiritual indo na minha casa para orar. Não, ele vai falar assim, Senhor, não mereço que você entre na minha casa, porque ele sabia a posição dele, ele sabia que ele era um pecador, ele sabia que ele era romano e era um centurião romano. E nós também precisamos saber quem nós somos. Nós somos pecadores, somos filhos de Deus, mas sabemos que nós carecemos da graça de Jesus. Amém, irmãos? Ele vai falar, pois eu também que sou homem, sujeito à autoridade, versículo 9, com soldados ao meu comando. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que Jesus poderia negar, falar, não vou lá não. Mas Jesus falou assim, ó, eu vou até a sua casa, eu vou até lá e vou curar. Jesus não deu uma negativa para ele, uma resposta negativa. Jesus disse sim, mas ele aí, irmãos, e o texto é lindo, o texto vai continuar, eu não posso avançar, mas o texto vai dizer que aquela fé deixou Jesus impressionado. E aí, essa fé convicta gera a terceira característica em mim e você, e precisa gerar em mim e você essa terceira característica. Pedi Kézia para colocar, uma fé convicta agrada ao Senhor. Versículo 10. No versículo 10, Jesus disse assim, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel fé tamanha a desse centurião. Por quê que Jesus falou isso? Aí nós vamos voltar no versículo 8, não feche sua Bíblia. No versículo 8, na parte B, vai dizer assim, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas, porém, todavia, diga ou dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Uau! Você não precisa ir lá, Jesus, na minha casa. É só você dizer uma palavra aqui, onde você está, que o meu servo vai ser curado. Jesus admirou-se, agradou-se de tamanha fé desse homem. E que a nossa fé também possa ser convicta como esse homem. Que convicção, irmãos! Nós precisamos entender que Jesus, ele poderia ir até lá, mas ele nunca tinha sido desafiado a tal ponto, tal ousadia. Não precisa ir lá, Jesus. É só você dizer uma palavra, que o meu servo será curado. Nós precisamos ter uma fé assim, irmãos. E Jesus vai dizer assim, em todo Israel, não vi fé igual desse homem. Agora imagina vocês como que os judeus ficaram naquele momento, ao ouvir que a fé de um romano, de um centurião romano, de um responsável por um opressor, era maior do que o povo de Israel. E que a nossa fé, irmãos, essa noite, a partir dessa noite, possa ser essa fé convicta. Que nós possamos ter firmeza, ter certeza daquilo que nós cremos. Que a nossa fé e que possa ser tamanha, que a nossa ação ela possa andar junto com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos. Porque muitas das vezes nós pregamos uma coisa, nós confessamos algo, mas nós vivemos totalmente contrário com aquilo que confessamos.
e professamos a nossa fé. É a nossa fé, é a minha fé, é a sua fé. Eu te pergunto mais uma vez, como está a sua fé? Tem um exemplo muito interessante aqui, irmãos, dessa fé em movimento, dessa fé que reconhece quem é, dos amigos, aqueles que levaram o seu amigo paralítico numa maca. Você lembra dessa passagem lá em Marcos capítulo 2, de 3 a 11? Que fé tremenda aquela, irmãos. Eles chegaram para levar aquele paralítico numa maca, e quando eles chegam na casa que Jesus está ali ensinando, a casa está lotada, está cheia. O que eles fazem? Eles olham o teto, eles sobem com aquele homem em cima do teto, eles abrem o teto, eles colocam aquele homem lá diante de Jesus, fé, convicção que Jesus curaria o seu amigo. Então nós precisamos ter uma fé assim. Uma fé que não move o coração de Deus, mas uma fé que atrai os olhos de Jesus para a nossa vida. Quando Jesus olhou aquele centurião e viu aquela fé, o texto vai dizer, está dizendo aqui, o versículo 10, ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Ele ficou impressionado com tamanha fé. Com essa declaração dele, só diz uma palavra. Eu acredito, eu confio. Se o Senhor falar aqui, ele vai ser curado lá. Que fé maravilhosa. Então nós precisamos ter essa fé. E a gente olhar para a Bíblia, né, irmãos? Nós temos muitos exemplos. Nós temos Abraão, pai da fé, convicção. Quando Isaac vai dizer para ele, pai, está tudo aqui para o holocausto. Nós temos o tutelo, nós temos o fogo, temos a lenha, mas está faltando aqui o animal para o sacrifício. O que ele falou? Deus proverá. Nós vamos, e ele vai dizer para o servo dele, né? Abraão vai dizer para o servo, nós vamos adorar e retornaremos. Isso é o quê? Convicção, que Deus ia fazer alguma coisa. Deus ia agir, Deus ia o quê? Prover. E Deus agiu, irmãos. E aí nós vamos seguir os exemplos. Noé, outro exemplo de fé. Nós estamos aqui porque esse homem, quando Deus passou os seus olhos sobre a terra, não viu um justo, mas ele, o que a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis capítulo 6, Deus o que? Se agradou de Noé, da fé que Noé tinha, e aí Deus deu uma ordem para Noé, faça uma embarcação, um barco, porque eu vou mandar um dilúvio, e eu vou destruir toda a terra, todos os animais, todos os seres humanos, mas vou começar tudo de novo, através de você e a sua família. E Noé obedeceu pela fé. E essa fé, o que, irmãos? Agradou ao Senhor. Então, que a nossa fé possa agradar ao Senhor, possa impressionar o Senhor, a ponto de dizer assim, estou admirado. Admirou-se Jesus da tamanha fé do pastor Leandro. Porque muitas das vezes, irmãos, nós vivemos uma fé apagada, sem convicção. E aí qualquer vento de doutrina ou qualquer circunstância, qualquer balanço do nosso barco, da nossa vida, nós deixamos de adorar, deixamos de ter fé em Cristo. Então nessa noite, o Espírito Santo está te desafiando a viver essa fé convicta, essa fé com certeza, com convicção. Então, que seja uma fé que agrade ao Senhor, em nome de Jesus, amém, irmãos? E em último lugar, a última característica dessa fé convicta, e é lindo demais, versículo 13, essa fé, ela faz você e eu viver milagres, amém, irmãos? Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Vai acontecer conforme você creu. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Nós precisamos crer, irmãos. Precisamos colocar nossa fé em prática. Precisamos colocar a nossa fé à prova. E Deus tem nos provado todos os dias. O que você tem passado, as suas lutas, são provações para que a sua fé aumente. Se você tem pouca fé, peça ao Senhor, já falei isso, para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Nós não somos normais, irmãos.
Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas todos os dias. Não é só os domingos de manhã ou os domingos à noite. É todos os dias viver essa fé. Quando as pessoas olhem para mim, para você e falam assim, que fé é essa? Olha a situação que você está passando e você continua crendo nesse Deus. Faz logo igual a mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Você continua crendo nesse Deus? Sim, nós continuamos crendo nesse Deus, porque para onde nós iremos, como diz Pedro, se só tu tens as palavras de vida eterna? Essa é a mensagem que nós cremos, irmãos. E nós vamos viver os milagres, sejam eles grandes, sejam eles pequenos do dia a dia. Você está acordado hoje é um milagre. Você está aqui de pé com a sua saúde é um milagre. Porque quando a gente olha para falar milagres, né, a gente pensa nessas curas, que também são grandes milagres. Jesus pode fazer, sim, pode. Mas nos pequenos detalhes do dia a dia, você tem vivido milagres, amém? Eu tenho vivido milagres na minha vida diariamente. Você tem vivido milagres. Então continue com essa fé convicta em Cristo Jesus, para que você possa avançar, irmãos. E é interessante, eu passei aqui, mas não passei porque eu não esqueci, mas porque eu queria deixar para o final. Olha que interessante o versículo 11 e o versículo 12. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, os improváveis, aqueles que muitas das vezes nós descartamos, falamos, esse aqui não dá para ser crente não, nunca, esse aqui não. É esse que pode e vai assentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os religiosos, aqueles que se sentem importantes, os judeus na época, Jesus está falando para os judeus aqui, esses judeus que são súditos desse reino terrestre, serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque o reino de Deus, irmãos, é um reino dos improváveis, é um reino de pecadores, não de pessoas autossuficientes. Esse reino é para mim e para você, que reconhecemos Jesus como o único Senhor e suficiente para a nossa salvação, amém? Então, se você entrou aqui essa noite, achando que você não tem jeito, achando que não tem jeito mais para você, eu falo que tem sim. Jesus pode mudar a sua vida, Ele pode transformar a sua vida. E o Espírito Santo que está aqui hoje, Ele pode, e Ele quer te direcionar para Cristo. Basta você abrir seu coração. Basta você estar aberto à mensagem de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele vai convencer o pecador do pecado, do juízo. Mas para isso nós precisamos estar abertos à palavra do Senhor. Para que nós possamos aqui, irmãos, ser como esses aqui que vieram do Oriente e do Ocidente, mas que vão se assentar na mesa no reino dos céus, para toda a eternidade. Amém? E isso só está reservado para aqueles que têm fé. Uma fé convicta. Não uma fé de qualquer jeito. Viva uma fé a partir de hoje, uma fé que agrade ao Senhor, uma fé que se movimenta, que te faz se movimentar, uma fé que vive milagres, uma fé que reconhece, sim, quem você é, que te coloca no lugar certo, que coloca você onde você é e coloca Jesus aonde Ele tem que estar, no senhorio das nossas vidas. É assim que funciona, irmãos. A gente não pode alterar aqui. Não é eu que sou o Senhor de mim mesmo. Não, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Nosso Senhor e nosso Salvador. Ele não é só nosso Salvador, Ele precisa ser o nosso Senhor. E para isso nós precisamos crer nele. Precisamos ter fé nele, uma fé convicta. Então que a partir de hoje, a sua fé possa ser uma fé inabalável, convicta. E que Jesus possa te abençoar poderosamente através dessa palavra, que você possa refletir nessa palavra durante essa semana e que você possa viver essa fé convicta, que seja assim para a glória de Deus. Amém, irmãos? Gostaria de convidar a Ministério de Louvor, nós vamos cantar, nós vamos adorar esse Deus, nós vamos entregar o nosso coração, uma adoração de uma forma convicta, de uma forma poderosa, com a certeza que Ele tem feito, tem realizado grandes coisas na nossa vida,
como igreja do Senhor, como servos do Senhor, Ele tem feito maravilhas em nosso meio, aleluia, e que possamos viver a cada dia para a glória dEle.